A paz do Senhor, meu querido, estou aqui de volta, pastor Jean, da Igreja do Nazareno, e hoje eu tenho aqui um convidado, um amigo, parceirão aqui, que está aqui do meu lado, pastor Dimanei, da Igreja Metodista, um homem de Deus, um homem abençoado, que está aqui hoje para poder... Amém, obrigado, Você pastor. Prega bastante, mas já teve alguma entrevista aqui? Já ou não? É a primeira? Não. É a primeira. Não, já tive. Já teve bem no início, já faz tempo. Tem que falar um pouco aqui de novo. Verdade. O homem que prega a palavra de Deus tem que também falar dos projetos, né? Da Igreja Metodista. Pastor, vamos começar aqui batendo um papo aqui. Eu sei que o senhor está com um plano ousado. Nós entrevistamos aqui recentemente o Bispo Carlos, né? É verdade. É um bispo da região norte aqui, da Igreja Metodista. E vocês aqui estão com pressa, porque o Senhor tem pressa. Eu creio que Jesus está aí às portas. O senhor estava falando para mim aqui sobre o avanço da igreja, espalhar a igreja no interior. Vamos começar falando desse assunto? Amém. Né? O senhor que é um missionário? Glória a Deus. Fala para mim, da gente aí, como Quero é que é nesse primeiro momento, né, dizer que é muito bom estar de volta aqui ao programa da Alternativa Gospel. E agora ainda mais sendo entrevistado pelo grande amigo, pastor Jean. E dizer que realmente Jesus ele tem sinalizado, né? A palavra de Deus tem sido bem evidente na nossa vida e que Jesus ele está voltando. E que é preciso que a obra missionária, que os pastores, missionários, possam nos despertar para ganhar o estado de Roraima. E o bispo Carlos Alberto, né, ele assumiu a igreja aqui na região norte, nesse ano de 2012, e ele tem dito o seguinte: o meu Deus tem muita pressa. Aleluia, eu creio nessa E tem sido um homem ousado e um homem realmente sonhador. Ele trouxe aqui, lançou o livro, né, um sonhador, um homem sonhador, e tem realmente despertado em nós também esse coração missionário, de saber que precisamos avançar, e ele me deu uma palavra de maneira: você é o meu pastor, o meu homem é em Roraima. Olha aí. Então nós temos que conquistar o estado de Roraima, conquistar aqui a Guiana, a Venezuela, Suriname, os países fronteiras aqui, para que assim o evangelho do reino venha ser alcançado. Bênção, pastor, glória a Deus, eu fico feliz por isso aqui. Então aqui eu estou com uma pessoa muito importante hoje aqui, rapaz. Amém. Olha aqui, o pastor Dimanei, responsável pelo estado de Roraima da Igreja Metodista. Que bênção, eu estou feliz, pastor. Hoje nós estamos nessa nova configuração e criamos então aqui um campo missionário. Um campo missionário. Que corresponde ao estado do Amazonas e Roraima. E hoje Boa Vista, o estado de Roraima, é um núcleo de expansão missionária. Bênção, então o meu papel aqui é justamente encabeçar essa questão do avanço missionário, do avanço da expansão missionária aqui, também através dos outros parceiros, outros missionários. Certo. Então o desafio maior para nós hoje aqui é formar líderes. E eu creio que é uma das dificuldades da Igreja do Nazareno e a maior parte das dificuldades da igreja aqui é a falta de líderes. Claro. E a gente sabe que tem pessoas querendo fazer a obra, mas falta essa instrumentalização, capacitação, melhorar os nossos obreiros. E nós estamos realmente com essa ideia de fazer algumas parcerias para capacitar os obreiros para ir para o campo. Bênção total. A gente sempre fala lá na Igreja do Nazareno que a gente tem percebido que tem muitas pessoas que têm chamado, principalmente aqui em Roraima. Eu tenho visto nos últimos 2 anos muita gente que tem chamado, mas também muita gente que ainda não tem preparo. Nós acreditamos que tem que haver um preparo. Né? Você vai, por exemplo, para formar um médico, você leva aí no mínimo 8 anos. Eu estou falando de um médico que faz a sua faculdadezinha e faz uma residência para receber um certificadozinho, que nem é direito um mestrado, um doutorado, que leva 8 anos para a formação de um médico. Hoje em dia o cara quer ser formar pastor, né, de 6 meses. Eu acho que não é desse jeito, tem que ter, né, uma maneira correta, um jeito certo de preparar pessoas, porque não é fácil estar à frente de uma obra, de um trabalho, o senhor sabe disso. Já teve problema lá, já teve vontade de desistir ou não? Todos os dias. Todos os dias. Na verdade, isso é uma coisa interessante, que as minhas ovelhas estão me assistindo aí, já sabem. Às vezes me perguntam: pastor, você já pensou em desistir algum dia? Ou alguma vez? Eu digo: pensei, hoje mesmo. Hoje mesmo, agora há pouco. Porque, na verdade, a primeira coisa que é interessante nessa vocação ministerial, nessa vocação pastoral, é o chamado. Com certeza. Então, na verdade, o chamado é o que te sustenta no ministério. Porque eu sempre digo o seguinte: fazer teologia por fazer é perca de tempo. Porque financeiramente é perca de tempo. Então, é uma questão de chamado mesmo, de vocação. Você tem que ter a convicção de que Deus está chamando. Porque aqueles pastores ou missionários e até apóstolos ou bispos que entram no ministério, até galgam, alcançam um alto nível, né, um status dentro da eclesiologia, da organização da igreja, mas acabam ficando pelo meio do caminho. Porque justamente o ministério ele vai te sufocando, ele vai te tomando, ele vai te sugando ao ponto de que você realmente não suporta. Então, o que sustenta você no ministério é o chamado. E todos os dias eu tenho orado a Deus e Senhor, e pedindo: Deus, não me deixa perder o foco do teu chamado. Hoje nós vivemos numa igreja de mercado.
Então, na verdade, um grande desafio nosso hoje é manter a nossa tradição. A nossa tradição no sentido da vocação a qual nós fomos chamados. E os metodistas, em especial, nós temos um legado de 300 anos. Tá certo. É quando os metodistas se reuniram em 1744 e eles oraram a Deus e perguntaram, Senhor, para o que o Senhor nos levantou? E aí então eles oraram, ficaram muitos dias em oração e o Senhor respondeu para eles o seguinte, eu não levantei vocês para ser uma nova seita, uma nova igreja, não levantei vocês para ser mais uma, mas eu levantei vocês para renovar a nação, principalmente a igreja, espalhando a santidade bíblica por toda a terra. Então esse, na verdade, é o fator motivador do metodista. E daqueles, que na igreja de Nazareno, que tem uma raiz wesleyana. Então as igrejas de raiz wesleyana têm um legado de Wesley, conhecido como uma tocha tirada do fogo, um tição tirado do fogo. Então quando se pensa, eu digo, gente, o metodista, quem vem de uma raiz wesleyana é alguém incendiado. E o que esse fogo traz? Paixão por almas, paixão por vidas. John Wesley orou a Deus e disse, Senhor, me dê 100 homens que não temam a nada, a não ser a Ti, e nós incendiaremos o mundo. É isso aí. 100 homens. 100 homens. Isso aí, eu creio nisso. Amém. Aí, pastor. E essa é a minha oração. Olha, o senhor está falando aqui de algo que é convicto e que hoje em dia nós precisamos. Nós estamos aqui debatendo um pouco sobre esse assunto, mas é algo que é verdade, precisa. Eu creio que Deus levanta todo tipo de igreja para alcançar todo tipo de pessoa. Eu louvo a Deus por causa até dos meios de comunicação que tem espalhado a igreja. Mas eu acredito que igreja é algo sério, é algo que vem dos céus, é algo que exige preparo, exige formação. E quando nós fazemos de qualquer jeito, o diabo faz a festa. Para o diabo não fazer a festa, nós precisamos andar certinho com Deus. Agora, voltando aqui nessa questão de missões, não é? O irmão tem me falado que vocês também têm uma igreja, né, numa região indígena, aqui no estado. Fala um pouco para a gente sobre esse trabalho missionário na região indígena, pastor de Maneiro. Então, hoje nós estamos, como metodistas, nós estamos aqui na igreja no bairro Messejana, a nossa sede. Temos a congregação ali também no bairro Cambará. No bairro Messejana, qual é o endereço, pastor? A Rua Severino Mineiro, número 270, ali entre a Taiteve e a Mariamo de Melo, muitos já conhecem. E a nossa congregação no Cambará, na Rua Raimundo Penaforte, número 2656, e temos um trabalho indígena já há 20 anos, na comunidade da Reserva São Marcos, intitulada hoje Aldeia do Maruai. Antigamente... A Estrada da Venezuela, São Marcos? Isso, na Estrada da Venezuela, você entra na Estrada do Passarão, dá uma distância de 150 quilômetros. Essa comunidade antigamente era conhecida como Aldeia da Bala, que era um lugar também de muitos conflitos, de muita morte, de muita violência, e graças a Deus que a história mudou. E quando a história muda, porque quando Jesus ele entra na história de um povo, realmente a história do seu povo muda, e aí mudou também o nome, para Maruai. Maruai é o nome de uma árvore lá da região, e também é o nome do rio que cerca a aldeia do Maruai. Nós temos um trabalho lá já há 20 anos, temos uma média de hoje 200 pessoas ali. 200 pessoas? 200 pessoas. É mesmo, pastor? A comunidade hoje é 100% evangélica. 100% convertida, graças a Deus. Tem cultos lá, tem líder local? Hoje nós temos lá um líder que é índio, o pastor índio, o pastor Cizi, é quem coordena o trabalho ali. E nós só supervisionamos esse trabalho. Quem está tendo batismo lá, novos índios se convertendo. Hoje todo o trabalho lá é direcionado e assistido pelo pastor Cizi, que é um pastor legitimamente índio, Macuxi, e ele que coordena o trabalho. A maior parte do culto é feito na própria língua, os cânticos, as mensagens, as exortações, são sempre em Macuxi. E há pouco tempo nós entregamos lá na mão deles 200 Novo Testamento em língua Macuxi. Então eles têm hoje a Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, na língua deles. Que benção, estou feliz, hein? Igreja metodista é a igreja missionária mesmo. Ela quer a igreja que cumpre o ID, né? É verdade. Cumprindo o ID de Cristo. Benção total. Pastor, se alguém quisesse aqui, por exemplo, conhecer essa igreja, se aproximar de algum jeito, contribuir, quem sabe, como é que a pessoa poderia fazer para chegar nessa aldeia ou te ajudar nisso aí? Com certeza. Hoje nós estamos aqui com a nossa sede, como falei, na Rua Severino Mineiro, número 270, bairro Messejana. Temos a nossa escola dominical às 9 da manhã, culto à noite às 19h30. Temos a campanha de oração, campanha de cura e libertação toda terça-feira às 19h30, tem sido uma benção. E você pode então nos procurar, você pode marcar conosco uma conversa ou um gabinete, e também, quem sabe um dia, uma visita lá na comunidade. Que benção, glória a Deus. O nosso telefone, você pode nos ligar, 91
16 64 40. Celular 91 16 64 40. 64 40. É o celular, fala direto aí contigo. Diretamente comigo. Quiser marcar uma viagem aí. Podemos marcar. Aí, você que é missionário, hein? Você que tem um chamado de Deus, fica perguntando, ai meu Deus do céu, para onde é que eu vou? Aí eu venho fazer missão com o pastor. É verdade. Mandei, temos né? muito. Cara, tem um chamado, que aí lá na África, aqui a Seara. É verdade, a Seara é grande e poucos são os trabalhadores. Nós precisamos realmente de trabalhadores, de ceifeiros para essa obra que tem pressa. Foi o pastor de Mandei. Prazer te receber aqui. Vai falar, é fácil falar com o pastor de Mandei. Amém. Amigão do coração, né? Temos ali as mesmas raízes, nos identificamos aqui. Verdade. Eu quero pedir que Deus possa te abençoar muito, Amém. Deus possa te dar graça, sabedoria, né? E aí as condições necessárias para o irmão espalhar a doutrina da santidade, o evangelho da santidade no estado de Roraima, alcançar, quem sabe, novas tribos, novos índios, né? Minha oração no nome de Jesus, viu? Muito bom te receber aqui. Amém. Realmente só para complementar, quando Deus me deu uma palavra, disse que Ele me levaria às nações, né? E quando então eu chego em Roraima, e aí, então Deus confirmou meu coração, nós temos 10 nações aqui, são 10 etnias que compõem o estado de Roraima, né? Tá vendo? E às vezes nós queremos ir para tão longe, e na verdade eu sei que a África precisa, eu sei que os outros países necessitam, mas nós temos uma África aqui gritante, e nós temos aqui 10 nações de línguas diferentes, um povo diferente, cultura diferente, e que precisa de nós. E nós precisamos realmente alcançar. Então você, pastor, você, missionário, você que é obreiro e obreira, temos 10 nações para ser alcançadas aqui no estado de Roraima. Que Deus te abençoe, que Deus te motive, que Deus vocacione e confirme no seu coração esse chamado. Vale a pena servir ao Senhor. Glória a Deus. Está aí, ó. 10 nações, hein? Nem eu sabia dessa aqui. Amém. 10 nações, 10, né, grupos de pessoas diferentes. Aí, meu irmão, isso aí, velho. Para de ficar correndo aí atrás do vento, rapaz. Vai buscar o reino de Deus, que todas as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. Se interessa pelas coisas que Deus se interessa. Deus gosta demais de gente perdida. Alcança hoje teu vizinho, viu? Alcança, fala do amor de Jesus para aquele camarada lá. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.